Eu sou Yara Tupinambá, tenho 89 anos, sou pintora desde talvez os 7, 8 anos de idade. Tenho uma longa carreira de vida, sempre dedicada à arte. Sempre eu tive uma visão muito direta sobre o meu papel de educadora, né? Eu formei muita gente, mas eu sempre tive alunos que, de certa forma, são divulgadores da cultura, porque eles falam com as outras pessoas, levam pessoas para ver o trabalho de outros artistas, não só o meu. Então, são multiplicadores, sabe? Eu acho que a minha ação de educadora, como professora, depois eu fui muitos anos, eu dei aula sobre história da arte. E eu acho que isso abriu muitos caminhos para muita gente. Entende? Que não sabia nada, que não entendia nada e que depois foi até correndo para a Europa, para os museus, para ver, vieram para os museus aqui, acompanham exposições. Então eu acho que eu abri muita perspectiva de muita gente através da arte para uma visão melhor do mundo, uma visão maior. Eu acho que a cultura é a condição primeira para a cultura, é a liberdade, mas a cultura, ela demanda um conhecimento de muitas coisas. E eu acho que a cultura é isso, é uma base que vocês têm que conhecer os grandes mestres da literatura, os mestres da pintura, os mestres da música, não é? Para que depois você possa ter uma visão mais objetiva do mundo. Eu sempre trabalho um tema longamente quando eu pego o tema. É o mais importante tema que eu faço dentro da minha carreira seria o tema da liberdade e do trabalho. Eu tenho esses dois temas como básico, porque eu acho que a vida do homem é isso, é trabalho e liberdade. A universidade tem o painel Inconfidência Mineira, que sem dúvida nenhuma é um painel que aborda a liberdade do homem, a luta pela liberdade. Inconfidência, para mim, foi o trabalho mais político e mais econômico que eu falei sobre Minas Gerais e sobre o Brasil. Ela começa com a morte de Filipe dos Santos sendo arrastado pelas ruas de Ouro Preto, por cavalos. Então é o primeiro de pessoa que morre pela liberdade do Brasil. Depois eu tenho as cenas das mulheres chorando, que é o coro grego de mulheres, que significa sempre a dor que perpassa por uma sociedade com a perda dos seus direitos. Depois eu vou às primeiras reuniões dos Inconfidentes, onde eu destaco a figura de Padre Rolim e de Tiradentes. Depois eu coloco uma cena real e uma cena emocional. Aquelas faixas que vão são sempre emocionais. O meu sentimento e às vezes não a realidade, é o que eu sinto com relação às coisas. Então ali eu começo a cena falando a fala, a boca falando, o olho, aquela coisa toda que vai determinar uma conversa. Depois vem a Maria I com seus decretos reais, tornando o povo brasileiro miserável, porque ela tira todos os direitos de ação. Não se pode ter mineração, não se pode ter fábrica, não se pode ter educação, não se pode ter nada, não é? Então até, eu não sei se você sabe, até a manteiga vinha de Portugal. Tinha que vir a manteiga de Portugal. Então, as cenas do sofrimento do povo brasileiro. Depois vem a delação, que é a denúncia sobre o levante que seria feito em Ouro Preto, a favor da liberdade. Então, o Visconde de Barbacena com seus delatores. Depois já vem as cenas de perseguição, os soldados perseguindo a população. Depois vem o julgamento, que são os magistrados e os condenados em conversa, e a igreja tentando pôr panos quentes naquilo, tentando falar, trazer uma certa consolo para aquela turma que vem toda amarrada, que está na palavra, que é a leitura do oratório.
que é a cena dramática quando os condenados vão assistir a condenação. Depois vem a Liberdade, que eu acho uma figura muito bonita, uma figura enorme de uma mulher levantando os braços, pedindo a liberdade, que não tem, né, nessa história. E depois a Condenação, e aí Tiradentes já aparece quase luz, ele não tem mais os pés no chão, metade do corpo dele é luz. É como se o espírito dele fosse já um espírito que sabe que vai morrer, por aquilo tudo que ele lutou, e ele é mais luz, mais espírito do que corpo. Ali, ele está uma figura grande também, de 3 metros, tanto. E depois já é a festa do Campo da Lampadosa, como se fosse para os portugueses a condenação, uma festa do enforcamento, e depois já feita a morte dele, são pedaços dele que estão pelo caminho. Um pedaço de braço, um pedaço de perna, uma cabeça e a frase do professor: condição primeira para a cultura e a liberdade. Esse tema, o professor Bozon me pediu, quando eu fiz o painel, que queria que quando eu apresentei o projeto, ele queria que eu fizesse uma frase dele. E eu falei: professor, eu não sou letrista, mas esse tema, como é pequeno, eu posso fazer. O painel foi executado em 68 e 69. Em 69, nós colocávamos o painel em andaime, naturalmente, com o serviço do pessoal da carpintaria da UFMG, nós colocávamos os painéis na universidade. Quando estava na frase final, que eu escrevi, condição primeira para cultura, eu não cheguei nem a cultura, condição primeira para a universidade foi invadida, o reitor foi deposto, e eu tive 2 pessoas, 2 militares, andando no espaço lá de baixo com metralhadora. E eu fiquei com medo, evidentemente, quando eu falei essa frase, né? E para a condição primeira para a cultura e a liberdade. Mas eu comecei a escrever para a cultura e procurei meu pai, que era diretor da Rede Ferroviária Federal, e falei: meu pai, eu prometi, mas eu estou com militares apontando metralhadora, o que eu faço? E ele falou: se você prometeu, você vai cumprir. Entende? Meu pai foi uma pessoa de uma coragem incrível. Então eu fui e cumpri. Essa foi a história. Na frase do Bozon, uma frase básica para a vida. O desbravamento do Rio São Francisco foi talvez o segundo painel que eu fiz dentro da minha carreira. Ele trata do Rio São Francisco. Fui chamada pelo dono do Banco Mercantil, que era o senhor Vicente Araújo, e que queria uma coisa sobre o Rio São Francisco que ele gostava. E eu achei o tema super importante, porque eu não sei se vocês sabem, mas a cultura mineira ela se funde com 2 desbravações. Uma que vem do sul, que são os bandeirantes, e uma que vem do norte da Bahia, que são os baianos, que chegam até Sabará, procurando pastos para o gado. Então, essa cultura que se funde entre baianos e paulistas é que vai dar, de certa forma, em Minas Gerais. Entende? Então, o desbravamento do Rio, para mim, foi importante, porque todo o norte de Minas vai sendo criado a partir desse desbravamento. O mural foca primeiro a saída dos bandeirantes, a despedida com as mulheres, né? Sempre as mulheres é que ficam sofrendo, vendo seus maridos saírem e nunca se sabe se voltam, porque o desbravamento sempre não se sabe. Então depois já são uma cena daqueles que desbravam os rios, desbravam a terra, né? Tentando achar
o curso do rio e o que ele traria de como economia. Depois já são os barcos aparecendo, toda a população que já se implanta na terra ali, e finalmente tem o barco e velas, foi navegável, o Rio São Francisco foi navegável através de barcos com velas. E depois já um canoeiro com a vara, né, porque eles faziam essa primeira saída com essas varas e com a carranca na proa do rio, que significava proteção dos barcos. A carranca, ela tem um significado de proteção, não sei se vocês sabiam disso. Ela era colocada no barco, muito feia, horrorosa, porque aí ela espantava o espírito, e o espírito não podia entrar. Porque ela tinha que ser muito feia mesmo, para poder barrar os espíritos. E no fim, então os homens sentados, contemplando o rio, como se fosse o famoso descanso de Deus, que o terceiro dia vamos descansar, no sétimo dia. Bom, o mural trabalho, ele está muito dentro da minha visão do mundo. Liberdade de trabalho, né? Então eu comecei a falar sobre o trabalho dos bandeirantes, desbravando as selvas, desbravando o território mineiro, onde tem também uma figura, os primeiros caras que trabalham a terra, plantando, né? E desbravando o terreno. Depois eu falo do trabalho através de outras cenas, do painel, por exemplo, que está na Câmara Municipal. Eu tenho cenas da construção de Belo Horizonte também. Eu tenho cenas do trabalho no mural da Assembleia Legislativa, que é a construção das cidades, é a construção do ciclo do ouro. Depois o trabalho das cenas de café, que é a segunda economia que vem para Minas a partir do século XIX, quando se começa então o ciclo do café, que é hoje uma economia importante. Então, sempre abordo esse tema que para mim é importante também. Agora, no painel Libertas, eu abordo o tema da liberdade. Veja que ele está no tema da universidade. Ele está dentro da universidade, né? E eu falo sobre a morte daqueles que foram sacrificados em nome do direito de você ser você mesma. O painel está colocado no hall da universidade, na Escola de Direito, e ele mostra primeiro a morte daqueles que morreram, e depois o sofrimento das mães carregando seus filhos mortos, já com a morte. Outra cena do lado são as pessoas que estão lutando pela liberdade. Vocês hoje estão lutando pela liberdade. E eu luto aqui, vocês lutam ali, pela liberdade. E depois é a figura da Libertas, que é a liberdade, desfaldando a bandeira, significando, eu acho, a sua vitória permanente para o homem. Né? Carlos Drummond, eu fiz essa exposição e inaugurou no Rio, ele foi à exposição. E no domingo eu estou na praia, eu abro o Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante, e na primeira página tem um poema enorme sobre o meu trabalho. Então eu fiquei comovidíssima com o poema, e quando cheguei aqui não tive nem coragem de ligar para ele no Rio de Janeiro. Escrevi e mandei uma gravura para ele, um lampião. E ele escreveu uma carta lindíssima para mim, que está até no primeiro livro aí, esse lampião que ilumina a nossa casa de dormir, nosso quarto de dormir, por aí ele começa. Ele fez uma carta linda. Eu agradeci demais
e mandei uma outra gravura para ele sobre o Vale do Jequitinhonha. Ele me escreveu outra vez. E aí começamos a escrever, depois eu escrevi para ele, escreveu. Aí eu peguei, achei melhor telefonar. Aí começamos a telefonar. E isso gerou uma amizade entre nós. Quando eu fui, eu falei, Drummond, eu já fiz o álbum, eu já fiz toda uma série que eu chamo de Drummondianas, sobre seus poemas, né? Agora eu quero fazer sobre sua vida pessoal. Ah, eu não tenho nada, não. Tem sim. Tem um poema, A Mesa, que eu achei, em que você fala da sua família. Aí ele falou assim, ô Yara, é isso mesmo, eu fiz. Eu propus a ele me deu autorização, eu fiz o primeiro estudo, 2 estudos, como eu sempre faço, levei para ele aprovou e eu comecei a fazer, então, um painel sobre a vida dele, que está hoje em Itabira, são 19 metros por 1,5, todo fragmentado, porque eu viajei com isso por várias cidades do Brasil, e onde eu falo da vida dele. O poema é maravilhoso e começa falando, oi velho, que grande festa hoje te faria a gente, e os teus filhos que não bebem, e o teu filho que gosta de beber. Aí tem o primeiro da família, o primeiro problema da família. E ele vai dissecando aos poucos os problemas da família. É um poema de perdas, o tempo todo se perde. E no fim ele fala assim, os dois, porque ele fala do pai e da mãe, ora estáis reunidos numa aliança bem maior que o simples elo da terra. Estáis juntos nesta mesa de madeira mais de lei que qualquer lei da república. Estáis acima de nós, acima deste jantar, para o qual vos convocamos, por muito enfim, nos queremos e amando, nos iludirmos junto da mesa vazia. A mesa estava vazia, não era possível fazer. Só vai existir meu mural se existir gente, né? O público capaz de me amar, me preservar e me guardar. Então era isso que eu tinha que falar para vocês nesse momento. E agradecer essa ação maravilhosa que eu acho, que é da preservação da minha memória. A preservação da minha memória não é só a minha memória, é a preservação de todos os fatos políticos que passaram por Minas e a preservação da própria história de Minas Gerais. Eu agradeço imensamente a vocês todo esse carinho e essa atenção e essa atenção que vocês tiveram para a guarda da memória nacional. Muito obrigado a vocês.